A psicóloga Sônia Sebenello explica tudo a respeito de depressão sazonal. Ontem entramos na estação mais fria do ano. O inverno chegou e com ele algumas alterações do nosso comportamento também. Para falar justamente sobre essas alterações no comportamento, por que acontecem e como que a gente pode ter mais qualidade de vida nesse período do ano, é com grande prazer que eu recebo mais uma vez aqui no Sinta-se Bem, nesse nosso novo formato, a psicóloga Sônia Sebenello. Seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, muito prazer em estar aqui com vocês. Essas alterações orgânicas que acontecem nesse período do ano, que é o período do inverno, elas podem alterar o nosso comportamento. A gente tem um dia mais curto, né, uma noite mais longa, menos exposição solar, e a gente está vivendo um período que já vem desde março aí de quarentena, mais isolados em casa. Isso pode se agravar nesse período do ano? Na verdade, isso é um quadro, um transtorno, né, clássico, né, relacionado com o inverno, com a redução da exposição ao sol, né, vamos dizer, os dias são mais curtos, menos luminosos, e que influem, né, no humor, e principalmente porque é uma questão também biológica, principalmente biológica, né, que os nossos hormônios, né, que nutrem nosso cérebro, eles estão menos ativos, né, em função da redução da luminosidade, que são hormônios que estimulam, né, o humor do ponto de vista positivo, né. Por exemplo, os exercícios físicos, as caminhadas, né, que são todas essas atividades relacionadas com uma satisfação, com a produção, vamos dizer, de sentimentos agradáveis, né, de bem-estar, ficam reduzidos, né. No nosso inverno, que é um inverno forte, também se tem que tomar um cuidado, né, para não se deixar, vamos dizer, inundar por esse humor negativo, né. Mas isso nos países de frio muito intenso é algo assim bastante preocupante, né? Na Europa, nos países nórdicos, na Finlândia, Canadá, são invernos rigorosíssimos, né? Rigorosíssimos. Então, eles influem fortemente no humor e na mudança de comportamento. Justamente isso que eu ia te perguntar, Sônia. Se fala muito em depressão sazonal. E tem gente que diz assim, eu fico depressivo no inverno. Não seria uma depressão sazonal, e sim uma tristeza, uma introspecção sazonal? Só tem depressão quem já tem uma predisposição para aquilo? Ou eu posso ter, justamente pela questão do período estar frio, enfim, fico mais reclusa? Quem não é depressivo pode sofrer uma alteração tipicamente biológica, vamos dizer, do período sazonal, né? E que, quando termina o inverno, a pessoa literalmente não sente mais aqueles sinais, né? E aqueles aspectos desagradáveis, né? Mas quem tem uma depressão e também passa a sofrer, vamos dizer, uma influência desse período do ano, fica mais sério. É isso que é importante observar. Essa pessoa vai ter a reação psíquica, reação subjetiva muito maior do que numa pessoa que vai manifestar apenas a influência, né, que é uma coisa desagradável, não se pode dizer apenas, a influência do clima, né, que muda, porque nós ficamos mais reclusos. Agora nós estamos reclusos por uma questão de um vírus. Já vínhamos reclusos. Mas o inverno nos faz ficar mais reclusos. E também ativa uma sensação, uma emoção de privação da liberdade, né? De caminhar nos espaços abertos, né, da luminosidade. Então, tudo isso fica mais restrito no inverno do que no verão, né? Então,
É importante observar essas alterações e a diferença. Agora nós temos 3 aspectos, né? Que é uma pessoa que possa sofrer a influência em função do frio. Nós temos, assim, a possibilidade de uma pessoa que tenha uma prévia depressão, uma depressão intrínseca, vamos dizer, subjetiva. E temos a pandemia. Então, é um período para nós, nesse momento, extremamente intenso e que temos que ter muito cuidado, né? As pessoas saberem identificar, saberem procurar elas próprias, se não elas, as pessoas que estão próximas, ficarem atentas para procurar, vamos dizer, recursos, né? Porque como é que se aborda isso, né? Quais são esses sinais, Sônia, quando tu falas em que as pessoas têm que estar atentas, né? Porque já vinham nesse período de isolamento, já vinham enclausurados, agora no inverno a gente fica mais recluso ainda, sem a exposição solar, com os dias mais curtos, as noites mais longas, o frio. Quais sinais que eu preciso estar atento para identificar que, estou precisando de ajuda? Sim, ansiedade, né? Ansiedade flutuante, né? Ela aparece, né? Ela flutua, ela se mostra, né? Alterações do humor, né? Labilidade afetiva, né? Alteração do humor é um humor que vamos dizer, ele tem 2 facetas ou mais em períodos curtos, né? A pessoa muda de humor e em função disso a labilidade afetiva, também a relação afetiva que ela vai estabelecer com as pessoas, ela tem a influência dessa labilidade, né? A instabilidade, a irritabilidade, né? Desânimo, não? Desânimo, cansaço, essa palavra é uma palavra-chave, né? As pessoas com depressão, elas geralmente, porque cansaço todos nós eventualmente podemos ter. Agora, o cansaço como uma queixa reiterada é um sinal importante, né? O sono, ou muito intenso, a sonolência, que não se satisfaz com a possibilidade de dormir, ou a insônia. São contraditórios, mas são sintomas, né? Falta de apetite, são vários sintomas, né? E a pouca disponibilidade para o contato, isolamento, tendência a se isolar, a falar pouco, né? A pessoa empobrece. Então, eu acho que são sinais que a própria pessoa tem que ficar atenta e os familiares ou os amigos que convivem para, eventualmente, buscar um atendimento, né? Porque tem que ter exercícios físicos, né? Isso é para evitar chegar nesse ponto. Eu posso evitar com atividade física? Tanto, vamos dizer, preventivo como curativo, né? Uma alimentação saudável, regular, convívio, né? Buscar convívio, buscar conversar. A intimidade, ela não precisa nem ter um objetivo, assim, a conversa, ela não precisa ser uma conversa que tenha, assim, um resultado positivo no sentido de algum ganho, sei lá, profissional, isso, aquilo. Não, é apenas a intimidade, a possibilidade do contato, porque isso é nutriente, né? E falar, expressar, né, os sentimentos. E se há um sentimento depressivo, nada melhor do que a pessoa expressar isso, né? Procurar alguém em quem ela confie e que se sinta bem e poder expressar. São momentos mágicos, né? Que fazem com que a pessoa se nutra e quando vê aquilo se dissipa. Quem está convivendo na quarentena junto, que nota que tem um dos familiares, alguém que está dentro da casa, que tem esses sintomas que tu falaste, que a pessoa fica mais quieta, mais ansiosa, com insônia ou com muita sonolência, mais sem ânimo para fazer, digamos, as atividades. Buscar a pessoa para essas atividades, para o diálogo. Vamos dar uma caminhada, nem que seja dentro de casa, vamos pegar um sol na sacada, enfim. Ajudar estimulando essa pessoa? Sem dúvida, sem dúvida. São experiências humanas, né, que abrem portas, né? São simples, né? E elas são destituídas vamos dizer, do nosso entorno consumista e de lucro e
de conquistas, ela é uma outra via, vamos dizer, de crescimento e de interação, né? E de empatia, né? Se fala muito nisso, quer dizer, captar que a outra pessoa está angustiada, está tensa e poder se aproximar e também lidar com isso, né? Porque nós não vivemos no paraíso, né? Nós vivemos no mundo real e o mundo real tem essas vicissitudes, né? Então é preciso que a gente não só possa perceber em si e no outro e que possa buscar essas possibilidades para si e para o outro, né? Sermos também solidários, né? Isso é algo que também nos ilumina, né? É como um hormônio, né? Mais empatia, né, Soninha? Empatia, né? Então, são circunstâncias humanas muito necessárias, né? E muito produtivas, né? No sentido emocional. É importante também ter a clareza de que se esses recursos não se propuserem naturalmente, exatamente, também procurar ajuda profissional. Né? E hoje os atendimentos estão acontecendo em casa, via internet. Exatamente, dentro da intimidade de cada um, do terapeuta e do paciente, né? E é uma experiência bastante interessante, porque isso já se desenvolve há muito tempo, né? Mas assim, vamos dizer, atualmente é a única forma, né? E então está literalmente no nosso mundo, né? Está aí. Que bom que a gente tem esse recurso, né? É um recurso fantástico, né? Então a gente tem que realmente valorizar a tecnologia e a possibilidade de transpor as resistências, né? Que a gente tem com a distância ou com o contato não presencial e também valorizar que tem sentido, né? Porque a gente não vai ao cinema e não vê um filme e alguma coisa daquele filme nos marca, muitas vezes definitivamente, se fazem insights e mudanças de atitudes, de comportamentos, a mesma coisa é o atendimento online. Muito obrigada pela participação aqui no programa e que bom que a gente passe por esse período do inverno aí, tirando o maior proveito possível desse período aí de introspecção, quem sabe para pensar melhor, para ter ideias, colocar os planos aí no papel, né, Soninha? Tirar o melhor proveito de das oportunidades, todos os períodos. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Eu acho que salientando sempre isso, que neste momento, talvez isso que é algo comum, porque é uma repetição anual que nós temos, nesse momento tem que haver mais uso de todas essas capacidades de percepção para poder tirar melhor proveito, né, da situação.